Olá pessoal, bem-vindo ao quadro. Na aula de hoje iremos continuar o assunto variáveis de um gás. Já vimos o que vem a ser o número de mols e vamos tentar entender o que vem a ser volume, pressão e temperatura. Inicialmente, vamos tratar do que vem a ser o volume de um gás. E aqui estamos falando de volume de um gás ideal, tudo bem? Para entender o volume, vamos tratar da lei de Avogadro. O que diz a lei de Avogadro? A lei de Avogadro diz que se tivermos dois recipientes, e vamos chamá-los de recipiente 1 e recipiente 2, se estivermos nas mesmas condições de pressão e temperatura, volumes iguais para os dois recipientes implicam na mesma quantidade de número de mols. Ou seja, se os volumes 1 e 2 forem iguais para as mesmas condições de pressão e temperatura, então o número de mols de moléculas em 1 é igual ao número de mols de moléculas em 2. Percebam que existe uma relação entre volume, número de mols, pressão e temperatura. O mais importante a gente saber em relação ao volume é que o volume do gás ideal, o que escrevemos como sendo o volume do gás, é exatamente igual ao volume do recipiente. Muitos professores costumam dizer que gás ideal não tem volume, mas que o gás ideal ocupa volume. O que entendemos como volume do gás é o volume que ele ocupa. Quais são as unidades que podemos medir volume? Qualquer unidade de volume ou qualquer unidade de comprimento é elevada ao cubo. As mais comuns são litro, ml, metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico. Tudo bem? Vamos falar agora, pessoal, a respeito da pressão. O que vem a ser a pressão de um gás ideal? Dado um recipiente, nós podemos colocar uma molécula de um gás se aproximando da parede e ela vai se chocar com a parede do recipiente. Esses muitos choques das moléculas de um gás com as paredes do recipiente é o que vai acabar gerando uma pressão nessas paredes. Então, na verdade, a pressão é o resultado dos choques das moléculas de um gás nas paredes do recipiente. De maneira simples, nós podemos escrever que a pressão é dada pelas forças exercidas pelas moléculas do gás na parede, dividido pela área de choque. Então, não se esqueçam, a pressão nada mais é do que o resultado dos choques das moléculas de um gás nas paredes do recipiente. Você poderia perguntar quais são as unidades que podemos medir a pressão de um gás. Nós temos como principais unidades a atmosfera, o bar e o pascal, sendo que o pascal é aquela usada no sistema internacional. Ainda existe uma muito comum, chamada de milímetros de mercúrio. Tudo bem? Nossa última variável de estudo, então, é a temperatura. Você poderia perguntar, professor, o que vem a ser a temperatura? A temperatura, pessoal, nada mais é do que o grau de agitação das moléculas de um gás. Então, se aumentarmos a temperatura, essas velocidades de movimentação das moléculas do gás irá aumentar também. Quais são as unidades de medição, as unidades de medida da temperatura? Nós temos o grau Celsius, o Fahrenheit, que também é medido com grau Fahrenheit, e o Kelvin. Porém, para os gases ideais, nós só podemos utilizar a escala Kelvin. Somente a escala Kelvin está relacionada diretamente com o grau de agitação. Nós chamamos uma temperatura medida em Kelvin de temperatura absoluta, ou temperatura sendo medida na escala absoluta. Sendo assim, 0 Kelvin significa nenhuma movimentação, nenhuma agitação. Tudo bem? 100 Kelvin significa menor agitação do que 200 Kelvin, por exemplo. Tá certo? É isso aí, pessoal. Então, podemos ver quais são as variáveis de um gás: número de mols, volume, pressão e temperatura. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.